Olá! Gente! Ai, bem-vindos à Tea Room mais uma vez. Episódio número 2. Yeah! Pensava que não passaria do primeiro, mas estamos felizes! No episódio de hoje, o episódio número 2, o tema é Preconceito. preconceito. Porque no episódio anterior nós começámos a falar demais. E exaltámos Um bocadinho. e queríamos avançar, então decidimos que o segundo episódio seria Ia ser sobre isto? sobre isso. Yes. Sim. O que é que acontece? Decidimos começar logo com o tópico da cidade onde a gente vive. Claro, porque acho que é importante, porque nem toda a gente mora aqui, graças a Deus. Graças a Deus, e foi onde eu pelo menos cresci aqui. Eu também. Nasceste cá, nasceste? Eu também nasci cá, só não vim para cá quando tinha 2 anos, mas nasci cá. Sim, Eu senhora. nasci cá também. Eu também nasci. E vivemos aqui a nossa vida toda, exceto aqueles 2 anos em que vivi no Cartaz, mas que eu era um Eu nunca saí daqui. imbecil. Exato, então pronto. O que é que acontece? Santarém, a cidade onde a gente vive, esqueci de dizer esse Capital, capital. que não parece capital. Foi não. Toda a gente sabe disso. É uma cidade, na minha opinião, muito antiga, muito velha. Sim, e com pessoas muito velhas. Com queres? pessoas muito velhas. Quer mais um bocadinho? Com pessoas muito velhas, que têm mentalidades que muitas vezes incomodam. São pessoas que incomodam. Exato. São Já. pessoas preconceituosas, lá Já está. ninguém- Na minha opinião, as pessoas são muito velhas, a cidade é muito velha, é tudo muito antigo, Sim. nada é renovado, porque é verdade. E o preconceito vem junto com isso, porque as mentalidades, se as pessoas são velhas, a mentalidade é velha. É velha automaticamente. Não que não haja pessoas velhas, mais velhas, que tenham mentalidades abertas, porque há, graças a Deus, ainda há pessoas que se Graças a conseguem, Deus mesmo. conseguem salvar. Mas a maioria, principalmente os portugueses no geral, eu acho que nascemos com aquela mentalidade toda Logo, fechada. Ui, Portugal é que é bom Exato. e o resto é uma bosta e nós somos muito bons e a mulher faz isto, o homem faz isto é assim, isto é aquilo lá. Exatamente. E estamos aqui para mudar, né? Pelo amor de Deus. Felizmente Santarém já está a mudar Um bocadinho. Sim, mas já se nota. Acho que é como eu disse, que eu estou sempre a dizer isso, que é as novas gerações. E mesmo assim, há algumas que, como são criadas pelas pessoas mais velhas, E tem a mesma dificulta um bocado o mentalidade. processo. Exato. Dificulta mesmo. Acho que podemos começar por falar que, podemos falar das nossas experiências Claro. com o preconceito. Se já sabemos algum tipo de preconceito, coisas que nos diziam. Eu acho que no geral, principalmente, o que nós, mulheres, recebemos é preconceito contra o facto de sermos mulheres. Lá está, Claro. começa logo por aí. Eu acho que foi só esse tipo de preconceito que eu recebi na maioria das vezes. E também porque eu acho que toda a gente fica incomodada com mulheres fortes. É um ponto, é um facto. E que quando a gente não atura, não atura. E há quem Tem não goste. paciência. Exato. E a sociedade foi feita, infelizmente, hoje em dia, e já principalmente antigamente, para nós, mulheres, né, servirmos o homem. E irmos para a cozinha. E casarmos e sermos donas de casa. E ter filhos, e vais ter que ter filhos, e vais ter que fazer isto pelo teu esposo, e não sei o que. Basicamente viver para o homem. o homem e para cuidar daquilo que é dele, basicamente. Yeah. Cuidar Os dele. filhos, sim, exato, no geral. E hoje em dia, falo por mim, pelo menos, eu acho que isso está a mudar muito, graças a Deus. Claro. E aquele tipo de rapazinho que cresce com uma mãe que lhe ensinou que realmente as mulheres é que devem fazer tudo para ele. Yeah. E que ele não sabe fazer nada em casa. Exato. Provavelmente nós as duas, Se calhar, sozinhas se calhar fôssemos viver sozinhas, nós já saberíamos o que é que havíamos de fazer. Tudo. Ou cuidar de Exato. nós. E cuidar também, imagina, se mesmo que se fôssemos ver as duas e tu não sabias fazer certas coisas, eu sabia fazer por ti ou tu fazias certas coisas por mim, porque não temos que saber fazer tudo. Claro. Claro que não, porque também, na verdade, Vamos ainda aprendendo. somos crianças. Sim, nós somos adolescentes. Mas ainda. também temos que pensar que não vamos viver na casa dos nossos pais para sempre, por amor de Deus. Também é isso que nós queremos. Exato. E é assim, o homem não tem que estar à espera de chegar num relacionamento e a mulher fazer tudo. Isso é totalmente errado e é assim, se estão com essas ideias, tirem essas ideias da cabeça, Pois, porque hoje não em vai dia isso acontecer. raramente acontece. Graças a Deus raramente acontece. Com a nossa geração raramente acontece. Sim. E na próxima a seguir então, Esperemos mesmo que que isso acabe, por amor de Deus, porque isso incomoda muita gente. O facto das mulheres Oh, meu Deus.
Não. Como é que ela quer que eu lave um prato? Ou tipo do género, como é que ela quer que eu goste dela se ela não me faz a comida, se ela não faz Porquê que ela não sei o cozinha quê? por mim? Por amor de Deus. Vou Por estourar amor de um Deus. ovo e está bom. Ih, Faço eu uma nem sei massinha. cozinhar, começa já por aí. É uma das únicas coisas que eu não sei fazer, eu acho. Mas não. Porque eu também não gosto, começa por aí. Não que eu gosto de fazer as outras coisas, acho que ninguém aprecia muito. Mas eu prefiro fazer outras coisas do que Sim, cozinhar, por sim. exemplo. É daquelas coisas mesmo. Também não tenho jeitinho nenhum, eu não consigo fazer uma massa, porque corre mal sempre, eu fico, consigo não só sabe fazer- nada. Eu saio uma massinha, Amiga, um ovinho estrelado. não sabe a nada. Nada sabe a nada Não quando eu sabe cozinho. nada. Estás a ver? Pronto. Eu sei que é ser comida. Sim, eu sei. Eu Pôr sei. no forno, Pôr para no ela fazer forno, sozinha. pôr no micro-ondas. Sim, a gente sabe. A gente- Pronto. isso a Portanto, gente sabe. já sabemos mais que o Nuno. Pois, Já o é. Nuno nem sabe mexer no forno. Não é, Nuno? Pois, exato. Pois, É bom, acontece. acho que sim. Acho que sim. Conclusão. Eu, principalmente quando eu era mais nova, e agora vou mencionar como é que eu andava no colégio enquanto ano, eu acho, e na Ginestral também, eu sofri bastante preconceito só pelo facto de eu preferir dar-me com, por exemplo, rapazes. Mas isso eu sempre. E isso, automaticamente, quando tu fazes isso hoje em dia, és considerado uma... E porquê é que eu prefiro dar-me com rapazes? Porque eu sei a vida facilitada, começa por aí. Claro. E segundo porque são muito mais de boas, muito mais chills. Hoje em dia, o nosso grupo é quase só rapariga, mas tipo, Já é como sei. se fôssemos rapazes. Em termos de personalidade, somos tipo bué chill. Tipo, o nosso grupo, acho que hoje em dia, também falando já sobre a minha experiência, eu nunca me dei muito com rapazes. Por exemplo, porque eu sempre queria tipo um grupo de amizades e mantive esse grupo de amizades durante muito tempo e houve um momento que acabou por ir separando e eu acabei por me começar a dar mais com rapazes bem no 7º ano, no 8º ano, acho. E tipo, para mim, eu não vi tanta diferença, porque eu sou muito seletiva quanto a amizades, eu sou muito seletiva, eu não me dou com qualquer pessoa, eu não falo com qualquer tipo de pessoa e eu acho que não teve assim tanta cena de ela é rapaz, ela é rapariga, tipo só, porque eu não me interessa, eu quero saber, tu és fixe, então não dá contigo, Independentemente. não interessa o teu género, o que é que tu vestes, não estou-me a cagar. Eu acho que tipo, eu tive esse problema, também eu acho que é por causa de quando eu andei no colégio, né? Que na minha opinião era uma escola, e não sei se ainda é hoje em dia, não sei se ainda está aberto sinceramente, que tinha uma mentalidade tudo muito fechada, porque tinhas de estar com aquela turma, tinhas de estar com aquelas pessoas, e eu deixei-me levar por isso muito tempo, e não se deve ser assim, tipo, deixar-me influenciar as outras Claro. pessoas, meio que mudar o nosso julgamento quanto a quem é que nós devemos dar, a quem é que nós devemos gostar, etc. E quando eu realmente percebi que isto não é para mim, começaram com bosta sobre mim, claro, porque quando uma mulher percebe o que é que realmente quer para a vida, quando uma mulher percebe o que é que quer para a vida, isso normalmente incomoda muitas pessoas e infelizmente naquela altura incomodava, apesar de ser uma criança, eu vou-me sempre considerar mulher independentemente de saber uma menina, continuava a ser mulher, cagar. Sim. Incomoda muitas pessoas e infelizmente incomodou muitas mulheres também, porque há muitas mulheres que foram criadas por mulheres que ainda acreditam que têm que servir o homem, Claro. e que têm que ter inveja das outras mulheres e não sei o quê. Eu sou muito apologista de que nós devemos apoiar umas às outras, independentemente se não gostamos das pessoas, das mulheres. Ponto final. É muito lixada a vida e sofremos muito. É isso. E infelizmente no colégio eu sofri isso e por eu mudar com rapazes eu era a chamada badalhoca. Obrigado. E foi como tu disseste no primeiro episódio, quando tu me conheceste, disseram que eu andava Sim. com toda a gente. É mentira, gente! É mentira! Quem me dera a mim! O que é uma Andar coisa com que me toda a incomoda, porque vamos imaginar, não é porque tu te dás com um rapaz que tu vais querer saltar para cima deles. Lá está. Porquê é que não dizem isso com as raparigas também? Sabe a diquinha, não é? Tem que ter um bocado Tipo, de pensamento. porque é que quando um homem está com uma mulher, ele é tipo o vencedor? Ih, eu sou bem bom, meu. Nem sabes o que aconteceu isto, sou bué da bom, meu fogo. Mas se for uma mulher que teve com um homem, ia meu ganda porca, o que é isto? Não acredito, não podes. Mas eu acho que isso também tem a ver, pronto, vou aqui por outro tópico, tem a ver com religião também. Que, principalmente a religião cristã, Claro. que
a mulher tem que ser virgem, tem que ser estas coisas todas, Tem que que é se pecado. submeter. Sim, tanto que há a história do Adão e Eva Claro, e a Eva é feita do osso do Adão, supostamente, de uma parte lá do Adão. E eu acho isso, pá, é só mais uma... Na minha opinião, a Bíblia é um livro muito machista. Obrigada. Não quero Não saber só se ficam machista. ofendidos. Sim, mas é muito preconceituoso no geral. E é uma coisa que as pessoas não entendem, é que a Bíblia não é uma lista de regras, ou Sim. são apenas pensamentos e histórias. Se tu quiseres seguir, tu podes seguir, mas se tu não quiseres seguir, tu não tens que seguir. Porque não é uma coisa E há outra obrigatória. questão sobre isso. Se querem realmente justificar algo com o que está na Bíblia, têm que justificar tudo o que vocês fazem. E têm que seguir essas regras vocês mesmos. Não, por exemplo, não sei, um exemplo que eu dar. Há pessoas que não podem, tipo, acho que há uma citação na Bíblia, corrijam-me se eu estou errada, que as mulheres não podem usar calças. E Acho que se as sim. mulheres não podem usar calças, nenhuma mulher pode usar calças. Exato, agora não me venham justificar, por exemplo, uma mulher vir-me dizer assim, tu não podes gostar de mulheres, por exemplo, porque isso é pecado na Bíblia. Yeah. Então eu também não posso usar calças na Bíblia, tu estás a usar calças então. Então por umas coisas consegues usar a Bíblia e por outras não consegues. Se querem justificar as coisas com a Bíblia, justifiquem tudo e não sejam hipócritas, porque isso é só estupidez. Começa já por aí. E depois a Bíblia, na minha humilde opinião, pessoas, não comecem já aí com festival, a Bíblia é como tu disseste, um conjunto de histórias, um conjunto de pensamentos. São E foi escrita há milhares de milhares de anos atrás. Vocês têm noção do quanto a humanidade já evoluiu entretanto? A gente Quanto daqui a nós bocado mudámos. voa. Já voamos, literalmente andamos de aviões, meu. Tipo, naquela altura andavas aqui a pé E mais ou descalço. menos. E era se querias, tipo... Nem havia roupa quando deve ser. Exato, então, mas a gente evolui umas coisas e nas outras ficamos presos ao passado, por amor de Deus. Tipo, no meu cérebro não cabe seguir a Bíblia à letra. Eu já fui cristã, chamada cristã. Eu tenho até a profissão de fé, já fui batizada, tenho a primeira comunhão e tenho a profissão de fé. Só não fiz o crisma. E hoje em dia não sigo, na minha opinião, a religião católica, porque não concordo com muitas das coisas que são... Sim. Não concordo com muitas coisas que são ditas e feitas na religião católica e justificar muitas das coisas que fazemos com a religião. Eu posso fazer isto porque está dito na Bíblia e por não sei o quê. Não, para mim não faz sentido. Não cabe. E também acho que as pessoas têm que começar a entender que não é por eu ter uma religião que eu tenho que impingir as regras que eu sigo às outras pessoas. Vamos imaginar, eu sou cristã, por isso eu tenho que impingir que uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que é ateia ou budista ou que siga qualquer tipo de religião, que siga as mesmas regras que eu. O nosso Estado é laico. Nós não temos que seguir religião nenhuma. Existe uma matéria de religião, mas também só vai quem quer. E já nas nossas aprendizagens, nós já meio que adquirimos muitos questionamentos quanto à religião, principalmente a religião cristã. Sim. Quanto em português, acho que tem muitos textos a ver com Deus, e não tantos a ver com outras religiões. Também. História principalmente também. E nós vamos aprendendo situações que podiam ser mais amplas, podiam falar sobre outras religiões, dar a conhecer, para mim, a escola é uma coisa muito errada, tem vários pontos errados. É aquela coisa, tem boas intenções, mas não está bem construída. Exato. Mas devia haver meio que uma disciplina para dar a conhecer ao aluno várias possibilidades, vários tipos de sociedade, vários tipos de aprendizagens, tipos sociais. Que eu, por exemplo, queria ter aprendido e não aprendi porque estava fechado naquele mini espaço de conhecimento. E eu acho que isso era bastante importante, haver tipo, meio que uma disciplina de sociedade. Para nós aprendemos o que é racismo, o que é preconceito, o que é... Ficarmos informados sobre tudo. Informados sobre uma aula de política, que é uma coisa que eu queria ter. Por exemplo, eu não sou nada de política, não sei nada. No outro dia estávamos a falar sobre isso e eu... verdade. Eu acho que é uma coisa que é bastante importante termos na nossa sociedade. Por exemplo, falar sobre machismo, falar sobre problemas sociais, para nós crescermos como pessoas, para que estes preconceitos que nós vamos falar agora e que nós estamos a falar agora não aconteçam. E acho que isso não é dito na escola, não é prezado. Fala-se sobre bullying e fala-se sobre sexualidade. Sexualidade
Raramente. Quase nada. Desculpa, tivemos uma aula de educação sexual uma vez e falaram sobre sexo entre o homem e a mulher. E o resto? E o resto? Não há nada. Não há, Porque o simplesmente sexo não há. o sexo é para ter filhos. Não É é. esse o sentido, não é para ter filhos. Peço desculpa. Exato. Porque vamos imaginar que há um homem e uma mulher e o homem não pode ter filhos. E agora? Não é sexo? Exato. Não é sexo? Ah, a mulher não pode ter filhos e o homem pode. Não é sexo? Não tem nada a ver com isso. Mas pronto, continuando ao tema, né? Sobre o machismo, que é um tema que nós vamos falar, como a primeira parte do preconceito, nós vamos abordar. Na minha visão, eu sempre tive a escola pública, sempre andei no mesmo agrupamento e é muito engraçado porque existem várias realidades dentro de uma grande realidade. Porque nos primeiros anos, tipo, eu cagava para isso, eu nem sabia o que é que isso queria dizer, porque não era uma coisa dita, não era uma coisa, tipo, explícita, mas que tu já sentias, mas não era uma coisa Eu acho explícita. também que quando somos mais novas não está assim tão na cara. Uhum. O machismo que está enraizado, Sim, porque infelizmente. nós já nascemos assim, Exato, claro que sim. que está enraizado. Porque também é a nossa sociedade, nós crescemos assim. Exato. Nós crescemos assim. Não, mas por exemplo, eu senti isso logo desde... Não quando eu era criança, eu não notava isso, mas quando eu tipo, fui crescendo, eu fui notando tipo, há alguma coisa que não está certo. E não foi uma coisa que, por exemplo, na escola me ensinaram, ou que os meus pais me disseram que existe o homem é superior. Na sociedade hoje em dia as pessoas acreditam que o homem é superior à mulher e que o homem tem direito a isto e as mulheres não. Não foi uma coisa que me disseram, foi uma coisa que eu acho que nós acabamos por sentir. Sim, nós acabamos por sentir e nós começamos a perceber. Sim, e que devia ser dado, por exemplo, como estavas a dizer, na escola, ou tentarem, tipo, por exemplo, porque ao ter uma aula onde falasses sobre várias coisas diferentes, tipo, tanto religião, como sexualidade, como política, tudo, como sobre machismo, racismo, todo tipo de preconceito, falando sobre qualquer coisa, podíamos até mudar mentes que estão formadas por exemplo, pais, que têm aquela tipo, estão naquela caixinha, aquele espírito estás a ver? Homem e mulher, Exato. E qualquer tipo de preconceito estão ali, por exemplo, pondo um aluno ou pondo várias pessoas da nossa idade numa sala e falar sobre isso, até podíamos mudar várias mentes com isso e mudar e eu acho que isso é a perspectiva das pessoas. Exato. E eu acho que eu senti isso logo desde cedo, essa parte do machismo, porque, né, principalmente no colégio, aquilo não vou comentar, e que uma mulher que sabe perfeitamente o que é para a vida e que não é nada de relacionamentos, não é nada de ter filhos, ou seja, eu, por exemplo, eu vejo-me, eu sinto que tu também és assim, eu quero para o meu futuro uma carreira, eu quero para o meu futuro e ponto, e chega. Ou seja, eu nunca... Eu já cheguei a prever-me, tipo, casar, essas coisas todas, mas, por exemplo, hoje em dia eu prevejo-me, tipo, eu ir para fora, a viajar, a conhecer o mundo, a fazer uma carreira que eu realmente gosto, a ter uma casa que eu realmente queira, sem filhos, sem esse tipo de... Não é algo a que estejamos presos, mas sem... aquele padrão. Sim, sem aquela pressão de que, tens que ter filhos, tens de ter isto. E, por exemplo, a minha mãe está farta de saber que eu não quero e a minha mãe não fica incomodada com isso. Ela gostava de ter netos, claro que gostava, mas eu não quero ter filhos. O meu irmão também diz que não quer ter filhos, apesar de ter um putozinho. Ele diz que também não quer ter filhos. E acho que ainda bem, sinceramente ainda bem. Porque é uma coisa que está tão padronizada, como é uma coisa tão padronizada, que ainda bem que há pessoas, por exemplo, como eu me vejo e como eu te vejo a ti, como eu vejo muita gente do nosso grupo de amigos, que se veem fora da caixa. Sim. Que se veem a não seguir aquilo que é estipulado para nós. E que está, tipo, aquele caminho que é pré-definido. Eu acho isso bastante importante, porque, por exemplo, na minha visão, quando eu era mais criança, tipo, eu cagava para isso, fazia o que eu quisesse e acho que para, tipo, sei lá, do 5º ano, quando tu começas, tipo, meio que a ter contacto com pessoas maiores, na minha escola, por exemplo, pessoas do 5º ano e pessoas do 9º ano estavam em contacto. E isso, acho que a partir daí, acho que se abre, tipo, uma portinha e tu ficas a pensar, pessoas assim. E acho que foi a partir daí que começaram, tipo, porque eu sempre que, eu vou ser muito sincera, eu desde criança sabia como não o que eu queria ser no futuro, mas sim como eu queria ser.
Quando tipo, nós estamos em contato com pessoas mais velhas, nós começamos a ver as ações delas. Começamos a experienciar meio que o que é que vai ser o nosso futuro, porque nós vamos passar, esperamos nós, vamos passar até aquele ano. Exato. E a partir daí eu sou uma pessoa que, na minha experiência, sou uma pessoa que sabe o que quer e sei as minhas intenções e os meus princípios, e a partir daí começou-se a assentar meio que eu quero manter esta personalidade, eu quero manter esta cena, claro, pela turma que eu tive, pelas turmas que eu tive, pelas pessoas que eu conheci, isto foi oscilando, claro que sim, porque mesmo que nós não queiramos, nós somos todos influenciáveis. E acho que nos adaptamos àquelas pessoas com quem estamos. E eu posso dizer que nos primeiros anos de quinto e sexto ano, é uma pessoa super calada, tipo, super amigável, tipo, eu passava despercebida. Mas sabia o que queria e dava-me com as pessoas que queria. E acho que a partir daí, do 7º ano para a frente, mudou muita coisa. E acho que tipo, o 7º ano é um ano importante. Foi o ano que mudou a minha vida. São anos importantes. Acho que 6º e 7º ano, final de 6º e início de 7º. A mim foi 7º e início do 8º. Tipo, esses 3 anos, acho que sim. São coisas, tipo... Acho que são muito importantes na são muito formação importantes. De nós, jovens já. Porque nós temos tipo 13, 14 anos ali a começar a ver e a experienciar e a pensar no que nós queremos. Porque é na altura em que nós começamos realmente a experimentar várias coisas, não só do que é que realmente gostamos, entre aspas, homens e mulheres, qualquer pessoa. Gostos, o que é que nós queremos fazer para a vida também. Se realmente queremos mudar como pessoas, se queremos evoluir ou não. Ver a nossa personalidade, rever amizades, principalmente. Sim. Não, é mesmo. Foi quando eu fiz 12, foi quando eu sofri bullying. Obrigada às pessoas que fizeram sofrer bullying. Sabem quem são, eu não preciso dizer. E foi... Acho que é como eu vi no outro dia, não sei onde, foi numa rede social qualquer, se calhar até foste tu que mostraste, que foi do livro que há um momento na tua vida que muda tudo o que vem a seguir. Sim. E aquele momento, quando eu sofri bullying, eu realmente foi tipo um daqueles momentos que é viragem no destino, estás a ver, no teu caminho, naquilo que está previsto para ti. Há o antes daquele momento e há o depois daquele momento. E eu, apesar de considerar-me, hoje em dia eu vejo-me naquela altura como uma criança, na altura eu percebo que eu tinha uma mentalidade muito mais aberta e muito mais à frente do que aquelas pessoas com quem eu me dava e no ambiente onde eu estava. E isso incomodou muita gente e foi por isso que eu sofri bullying e que me chamaram de todo tipo de coisas e não me faz diferença hoje em dia porque eu fico tipo, quem não é família se não tiver haters. E eu acho que realmente nesses anos é aquele momento em que tu paras e ficas assim, o que é que eu quero para a minha vida? E eu acho que agora no 12º também foi um ano que também me fez sentir isso, o que é que eu quero realmente, porque é o ano em que tipo, vais sair da escola, vais saber se queres ir trabalhar, se queres ir tirar cursos, o que é que queres ir fazer, estás a ver? Sim. Porque a partir do momento em que estás no 12º já não és uma criança, e tens 18 anos és considerada. Mas continuas a ser uma criança. Sim. Tipo, eu acho que há uma mentalidade que tipo, as pessoas sentem que a partir do momento que tu sais da escola, ou a partir do momento que tu fazes 18 anos, tu crias uma mentalidade de adulto. Não é assim. Nós não é de um dia para o outro que vamos eu vou começar a trabalhar, vou beber café todos os dias, vou trabalhar no mesmo sítio, vou parar de ter ansiedade social, vou parar de ter as minhas inseguranças, não é isso que vai acontecer. Não é assim. E principalmente hoje em dia acho que nós, cada vez mais as gerações que estão a vir, somos mais abertos quanto àquilo que sentimos e aquilo que, por exemplo, os problemas que nós temos. Sim. E não temos medo de dizer, olhem, não, eu tenho ansiedade, eu tenho, sei lá, ansiedade social, tenho depressão, tenho isto. E isso incomoda muitas pessoas mais velhas, porque elas acham que tudo é fingimento, que tudo é drama. Enquanto na verdade nós simplesmente aceitamos aquilo que somos, ponto. E não temos medo de estar a dizer, olha, eu tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo. E, por exemplo, nessa altura, é exatamente como tu disseste, antes daquele ano, de quando eu sofri bullying do 7º ano, 12 anos, e eu sinto que antes disso eu era uma criança. Quando eu cheguei a esse ponto, eu fiquei tipo, está na altura de passares para cima, porque isto assim não funciona, não te vais deixar estar com estas pessoas e continuar a ser assim. E desde essa altura que eu, por exemplo, eu era uma pessoa bem alegre, uma pessoa que estava sempre contente da vida e que era saía para todo lado, estava com toda a gente, estava nas aulas, estava-me a rir, falava imenso, não sei o que, aquelas coisas. Quando eu passei, quando eu sofri essa fase, claro que eu tive pessoas que me apoiaram,
Mas quando eu passei, depois desse, por exemplo, o antes era eu assim, o durante era eu depressiva, porque foi. E o depois foi basicamente a pessoa que eu sou hoje, porque desde aí é sempre a melhorar, é como eu digo, sempre para cima. Claro. E eu hoje sinto-me como uma pessoa que eu não sou nem extrovertida nem introvertida. Porque é que, por exemplo, eu vejo isso em ti, tu quando estás com certas pessoas que tu não, simplesmente não. Eu não sou... Exato, tu não és aquilo que és connosco. Claro que não tem nada a ver. E eu sinto que eu sou igual, por exemplo, se eu chego agora a um sítio onde eu tenho que falar com alguém, eu não falo, simplesmente Eu deixo-me estar. retiro-me. Sim, Exato. nós retira-me. E eu acho que isso simplesmente... É meio que uma autodefesa. Exato, também. E eu acho que foi uma forma de, a partir daquela altura, não sei se contigo foi assim, de eu aceitar que tu és assim, está tudo bem. Sim. Eu sempre fui assim, porque o problema é que eu nunca fui aquela pessoa alegre, oh meu Deus, e isto e assim. Eu acho que eu era quando eu era tipo antes de entrar na escola. No primeiro ano mesmo. Sim. Aí sim, a partir desse momento acabou. Eu sempre, tanto na minha primária, hoje em dia, eu olhando para isso, eu não sinto que foi uma experiência boa, mas na minha perspectiva, quando eu era criança, eu amei a primária, porque era uma pessoa sempre feliz, a minha vida era maravilhosa, tudo de bom. E hoje em dia, se eu vou voltar a viver aquilo, como eu sou hoje em dia, eu ia ficar muito triste, tipo, muito depressiva, estás a ver? Sim. Assim mesmo mal, apesar de ser uma criança, né? Claro. E vindo para a Ginestal e conhecer pessoas totalmente diferentes daquilo que eu estava habituada. E com mentalidades, por exemplo, tu e o nosso grupo todo no geral, tirando o Nuno às vezes, não é, Nuno? Hoje o Nuno está assim! O Nuno está aqui presente, Arrombadinho. está aqui sentado. Está arrombadinho. Aqui, É onipresente Exato. hoje. Hoje o Nuno é um bocadinho onipresente. Eu estou sentindo. A partir do momento em que eu vim para a Ginestal porque eu estava numa escola base semi-privada, porque o colégio não é privado, mas também não é público, é semi-privado, é pago, começa por aí. Então é privada. Não é pago por estudar lá, pagavas tipo algumas coisas, estás a ver? Por exemplo, as refeições, etc. Não pagavas o estudo lá, porque normalmente quando é para pagar o estudo é mais caro. Sim, aí sim. Quando eu andava no João Deus, os meus pais pagavam para eu estudar e pagavam bastante dinheiro, no colégio era menos. Quando eu saí, que foi exatamente na altura, eu na altura não queria, mas depois no meu cérebro eu parei e fiquei assim, não, tu vais-te embora e vais realmente ver o que é que tu queres para a tua vida. Foi quando eu percebi que eu queria ir para a multimédia. E isso assustou os meus pais, porque lá está, padrão. Claro. E eu não sou padrão, eu não me considero padrão, nunca me considerei. Isso incomoda muita gente, não só de fora, mas da minha família. Falo por mim, incomoda. Minha mãe, como é professora, foi se informar, foi descobrir sobre o curso, tudo e mais alguma coisa, e ela realmente disse: realmente se calhar é uma boa coisa para ti, porque eu estava farta de estar a dar disciplinas que não me dizem nada. Eu não ia estar mais 3 anos a olhar para a parede e estar lá chateada da vida. Não ia paciências, estar lá a aprender aquilo e estar lá, pronto, né? Não é que seja um curso mau, Mas não me identifico. Há pessoas e pessoas. Exato, não é para mim. Eu simplesmente acho que, e por exemplo, também falo por ti, qualquer pessoa que esteja no nosso curso, eu acho que aquele curso foi feito para nós. Sim. E não é para toda a gente. Por exemplo, a Leonor ou até a Fifas, se fossem para o nosso curso, elas não iam funcionar bem. Eu acho que quando eu mudei para a Ginestal também foi outro ponto de viragem, porque eu já estava a melhorar, ainda melhorei mais, porque eu percebi que eu não sou nada daquilo. Eu não sou calças bege, eu não sou calças daquelas coisas justas, eu não sou camisolas de hard rock, eu não sou bimbelola, não sou eu. E isso incomodou muita gente, inclusive os meus pais. O meu pai não, mas a minha mãe não achou assim muita piada, porque quando tu crias uma pessoa, Quando tu querias uma personalidade. para ser aquilo que tu queres, entre aspas, e tu... Sim, todos os pais têm expectativas para os filhos. Sim, exato, lá está. Não vou dizer que não. E quando nós chegamos lá e vamos para um curso, não é um curso, tipo, seguimos um caminho totalmente diferente daquilo que é esperado para nós, isso acaba por assustar às vezes as pessoas, porque ficam, Ana, se calhar não vai correr bem, porque não era isto que eu tinha planeado. Só que o que é bom na vida é que a vida não é planeada e nós não podemos estar a seguir tudo à espera, vai correr tudo bem, vai correr tudo bem, vai ser assim, sempre assim. Mas não é, porque muda tudo. E depois eu mudei, aqui estou eu, né, gente? Não é só um podcast sobre preconceito, mas sim sobre tudo. vida escolar Exato. e pensamentos. É É mais isso. Tínhamos um roteiro, estamos Exato. a sair do roteiro, mas pronto. É tipo vida e expectativas de vida e Tudo. aprendizagem. Faço Vida na escola, principalmente. Acho que é mais isso.